Olá, turma da 800. Estou aqui para fazer uma aula para vocês de números reais. Só que antes de eu falar dos números reais, eu preciso falar dos números irracionais. Bom, o que seriam os números irracionais? Bom, o que seria conjuntos dos números irracionais? Quem é esse conjunto que você não sabe quem é? Bom, o conjunto irracionais são todos números que após aqui é todos os números cuja representamos decimais e sempre infinitos e não são periódicos. Como assim? Bom, são todos os números que após a vírgula tem uma sequência numérica e ela nunca vai se repetir, ela nunca vai ser um número periódico. Então, isso a gente não chama que é uma dízima periódica e a gente chama que é um irracionais. É um irracional, um número irracional. Bom, e aí eu vou dar exemplos. Quem são? Raiz de 2. Porque quando a gente fatora essa raiz de 2, quando a gente transforma para um número decimal, ela fica 1,41, 42 e assim por diante. O nosso querido pi, que a gente usa lá na geometria, lá na parte de circunferência, que a gente só fala assim, só usa 3,14, só que ele tem várias sequências após esse 14. Em qualquer número aqui, 1,70, 700, 7.000 e assim por diante. Ele é um número irracional, tá, galera? Então isso é considerado um número irracional. E aí, depois disso, a gente fala do conjunto dos números reais. E é representado com a letra R de reais. E aí, quem são os números reais? Todo mundo. Todos os números são um número reais. Ué, como assim? Sim, o 0 é um real, o 2 é um real, o menos 2 é um real, uma fração é um real, uma dízima é um real, um número irracional que eu acabei de falar é um real e uma raiz quadrada é um real e assim por diante. Bom, vamos aí. Eu vou montar o conjunto dos meus reais. Primeiramente, a gente sempre começa pelos naturais. Os conjuntos que só pertencem os elementos positivos, tá, galera? Isso são os naturais. E o próximo? O meu conjunto Z. E quem seria o Z? O meu conjunto inteiro, que é a parte negativa e também a positiva. Por que também é positiva? Porque o Z, o N aqui, ele contém, ele está contido no Z, ok? O próximo, o nosso Q. E quem seria o meu conjunto Q? Seria os conjuntos das frações, o conjunto dos decimais, o conjunto das dízimas, simples e compostas. Que quem seria esse conjunto? Os racionais. Então, os racionais é representado pela letra Q, tá bom? Depois disso, vem o irracional. Irracionais é representado pela letra I de irracional.
E ele não faz parte dos racionais. Por quê? Porque ele é um conjunto separado. Como eu falei, raiz de 2, ela não é um racional, mas ela é um irracional, tá, galera? Então, não faz parte, eles não estão juntos. Mas veio os conjuntos reais para unir todo mundo. E aí, os reais unem os meus racionais com os meus irracionais, tá bom? E aí eu crio o meu conjunto reais. Então é isso que é os conjuntos reais. Então a partir de agora a gente vai ver muito essa letrinha, um R. E aí a gente vai estudar agora R com estrelinha. R com estrelinha significa o quê? Que esse meu conjunto, ele não contém o zero. Então, não pertence o elemento zero. Não faz parte desse conjunto. E o R mais? E o R mais? O nome já fala, R. Então, é todos os números positivos. Somente os números positivos. Então, todos os números positivos, tá? O meu conjunto R-, mesma coisa. Agora a gente exclui os positivos e inclui o negativo. Então, somente os meus números negativos. Então, do -1 para trás, tá? Ah, -meio. Entra, professora? Claro que entra. Ele é negativo, entra também, tá? E se eu tiver a união deles do R, estrelinha com mais, a mesma coisa. É somente os positivos, mas agora a gente está eliminando zero. Então, ele vai começar da onde? Vai começar do 1. O zero, ele não faz parte, tá bom? E se eu tiver o R menos com estrelinha? Mesma coisa. Ele também vai ser excluído o zero. Tá, galera? Então, essa é o meu conjunto, os meus conjuntos reais. Para continuar falando dos conjuntos reais, faltou só uma coisa. Raiz negativa. Raiz de -4. Pertence nesse conjunto? Não pertence a esse conjunto ainda, tá bom, galera? Então, do mesmo jeito que a gente ainda via que ele ainda não pertencia a nenhum dos conjuntos, os reais, ele também não faz parte. Tem um outro conjunto que vocês vão ver que existe raiz negativa. Bom, para encerrar, essa aula é do dia 20/4, tá? 2020. Os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem é da página 60. Todos os exercícios lá vocês podem fazer da página 60, tá bom? É sobre números reais e números irracionais, tá bom? E estudem com livro, estudem com caderno, tá bom? Pause o vídeo, se tiver alguma dúvida, vê o vídeo de novo, tá? E até a próxima aula. Beijo!